O pastoreio, Observo, né? uma das funções do pastoreio é cuidar de alma, certo? Como que você vai cuidar de alma se você não tem conhecimento? Você vai causar mais malefício na vida da pessoa do que benefício, certo? Então, tipo, um líder que não tem conhecimento, ele vai matar ovelhas. E não propositalmente, tipo assim, ele vai matar, mas ele vai levar elas pro abismo. Sim. Mas eu bato na tecla que ele veio de uma formação, de uma geração que acreditava mais no espiritual do que na letra. Não, eu falo os atuais. Não, então, mas esses atuais é fruto dessa geração passada. O que tem que mudar agora é a nossa geração para a próxima geração, daqui 10, 15 anos, propagar a verdade do evangelho, que eu acredito que isso está acontecendo. Eu não estou falando que isso está dentro das igrejas, eu estou falando que hoje começa a propagar. Eu dei exemplo do meu pai. Meu pai propagou para mim algo que ele recebeu. Meu pai não tem estudo, então ele recebeu. Eric, com você. Ó o maná do céu. Eu não tô nem contestando o que vocês estão falando, eu estou concordando com o que vocês estão falando. Eu estou mostrando que existe os pilantras. Eu vou falar assim, pode falar essa palavra agora, né? E existe aqueles que são inocentes, que sempre acreditou que estudar era errado, pô. Eu acredito. Tem uma letra geração, mata, né? A letra mata, o pessoal pega, entendeu? Eles não têm exegese do texto, eles não sabem, eles não têm o que nós temos hoje. Isso, é na vida. É na vida. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar, mas o meu pai é uma pessoa humilde, pô, de tudo. E antes de eu fazer engenharia, eu falei pro meu pai, vou fazer engenharia. E aí meu pai falou, você é doido, você vai fazer engenharia? Faz um curso de arrumar televisão, pô. Mano, Todo mundo tem televisão, né? entendeu? Todo mundo tem uma Esse negócio de faculdade pra eles na época era absurdo, todo mundo né? tem uma televisão em casa. Eu falei, pai, logo não vai existir mais televisão, né? É nisso. Entendeu? É nisso. O que nós temos, e isso é importante do podcast, isso é importante da tua página, é a gente atingir o público que está com o desejo de aprender. Exato. Porque se a gente conseguir atingir esse público, ele proliferar, começar a crescer, o evangelho vai ser propagado. Sim. Agora, e bater contra os pilantras, porque tem muito. Isso, meu altar, pelo menos 2 vezes por mês, eu falo, irmãos, aqui é o seguinte, se você for numa igreja, no final, posso falar abertamente? Uma campanha, e no final, um envelope, mano, isso não é uma igreja. Isso é uma fábrica. Empresa. Que tá... Igreja com empresa, né? Então você corre daí, os caras pedem seu anel, pedem seu dente de ouro. Eu não falo contra o dízimo, eu acredito no dízimo, acredito na oferta, até porque é o mantimento da igreja local, precisa. Agora as pessoas estão fazendo, mano, dá 10 para ganhar 1.000, isso não existe. Isso está dentro do tema que nós estamos falando, tá jogando um homem, não, eu vou ficar rico, então eu vou dar. Essa igreja, ela é uma igreja que o pastor está usando. Uma das formas de se confrontar as heresias que nascem do antropocentrismo é você indo direto na fonte. E quem são a fonte? Os falsos profetas. Então, assim, tem muita gente que já me chamou várias vezes no direct falando assim, irmão Vini, eu não concordo com esses debates que você faz. Eu não concordo com essas postagens que você faz, citando Beltrano e Ciclano e o que eles falam. Eu falo assim, engraçado, né? A própria Bíblia mostra lá em Atos que Paulo e Apolo debatiam com as pessoas, debatiam publicamente. Então, assim, a própria Bíblia fala que é necessário que haja entre vocês debates para que os verdadeiros se mostrem, os falsos também. Então, assim, eu não tenho problema em citar nomes, né? E dizer o que a determinada pessoa falou. É claro que eu não vou atacar a pessoa. Eu não tenho problema com a pessoa. Eu tenho problema com o que ela está ensinando. Pode ser um erro momentâneo. Exato, igual. Eu fiz uma postagem, eu acho que eu já errei muito. Há 3 dias atrás. Pode citar nomes aqui ou o YouTube? Não. Uma pregadora mirim Eu vi isso aí. chamada Vitória Souza. É do tablet lá, do celular? Do iPhone. Ela tem, acho que, em torno de uns 16, 17 anos. É uma menina nova. Ainda, pô. Quando eu fiz a postagem entre aspas, contra ela... Que na verdade não é contra ela. Exatamente. Em nenhum momento no post eu ataquei a pessoa dela. Eu só contestei o conteúdo das mensagens dela. Aí uma coisa que eu deixo bem claro, inclusive para quem tá assistindo. Pessoas como Vitória Souza, Victor Azevedo, David Leonardo, Priscila Alcântara, essas pessoas... Agora eu vou ser cancelado. Elas podem até ter uma boa intenção quando vão pregar. Podem até não estar fazendo aquilo ali, eu estou conjecturando aqui, fazendo uma hipótese.
elas podem até ter uma intenção boa ao pregar daquele jeito. Só que a grande questão é que essas mensagens que eles propagam trazem mais malefícios do que benefícios para a igreja. Por exemplo, você é levado para um hospital. Você é colocado numa sala, dentro dessa sala tem uma maca, em cima da maca tem um doente e você precisa operar ele. O hospital ele vai te conceder touca, máscara, luvas, jaleco, bisturi, anestesia, desfibrilador, que é aquele negócio que dá choque, né? Enfim, todos os aparatos que você precisa para operar aquela pessoa. Você é médico? Não. Você é formado em medicina? Então, ainda que você tenha uma boa intenção de ajudar aquela pessoa, e ainda que você tenha os equipamentos, você não tem preparo. O que vai acontecer? Na hora que você começar a futucar ele ali, você vai furar uma artéria, vai danificar algum órgão interno, ou seja, vai matar aquela pessoa. Então, tipo, boas intenções sem conhecimento bíblico O inferno tá cheio. não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada e não adianta de nada. E outra coisa, essas mensagens que eles trazem formam cristãos fracos, cristãos sem peso, imaturos, porque, por exemplo, eu sou um treinador de boxe e eu tenho um lutador e estamos no dia 1 e até o dia 30 eu preciso prepará-lo para a luta. Do dia 1 até o dia 29, ao invés de eu submetê-lo a treinamento rígido, a uma rotina de exercícios, técnicas e estratégias de golpes e uma dieta balanceada, eu levo ele para um spa para receber massagem, eu levo ele para o cinema, eu levo ele para o McDonald's. Sabe o que vai acontecer no dia que chegar na luta? Ele vai apanhar mais que pandeiro em roda de samba. Ou seja, essas pregações elas fazem a mesma coisa. Se você ficar pregando para as pessoas apenas vitória, sucesso, triunfalismo e bênçãos e benesses, quando chegar a tribulação, a aflição, a adversidade, essas pessoas não vão suportar. E muitas delas, que eu já vi pessoalmente, elas não ficam apenas com raiva dos cristãos. Ficam com raiva dos cristãos, da igreja, e alguns chegam ao ponto de ficarem com raiva de Deus. Mas não foi Deus que fez aquilo ali. Não foi Deus que falou aquilo ali. Não foi Deus que inspirou aquela pessoa para falar aquilo ali. Aquilo ali é humanismo. É antropocentrismo. Então, tipo, essas pessoas, eu prefiro acreditar que elas têm boas intenções, mas elas precisam parar com isso. Elas precisam fazer uma autoavaliação do que elas estão pregando e comparar com as escrituras. Tanto é que essa menina, por exemplo, a Vitória, se você for ver as pregações dela, ela não fala nada de evangelho. Obrigado. Nada. Obrigado. Ela só fala de... Por que a Tá vendo Coca... essa luz? Não, tem uma que é assim. Tá vendo essa luz? Por que a Coca não briga com a Fanta? Não, isso Porque aí a Coca sabe o valor que tem. Meu Deus. Isso é evangelho? Não, é coisa de... Isso vai trazer, Coisa de quinta série. isso vai trazer a pessoa ao arrependimento, convicção de pecado? Vai fazer a pessoa se identificar como os homens da Bíblia falam? Os homens da Bíblia, o tempo todo, você vê eles se colocando numa posição de inferioridade. Abraão, o pai da fé. Eu, Senhor, que não passo de pó e cinzas. Ô, Vini,